para vocês sobre desbiose intestinal, que é um tema que tem sido bastante falado, bastante gente me pedindo para vir aqui falar sobre esse tema, e como é um tema que, embora não seja específico da alergia alimentar, né, a desbiose intestinal não é uma coisa que acontece só quando se tem uma alergia alimentar, também pode ser um fator desencadeante de alergia ou somado a outras características ajudar no desenvolvimento de alergia alimentar, tá? Então, por isso eu trouxe esse tema hoje para vocês. Antes de eu explicar para vocês o que é a desbiose intestinal, eu acho importante que a gente relembre, né? Que a gente relembre aqui juntos como é que funciona normalmente o nosso intestino, o que faz parte do nosso intestino, porque a desbiose intestinal, né, como o próprio nome diz, já que é intestinal, acontece no intestino. Então, quero lembrar aqui com vocês um pouquinho sobre como é o estado normal do intestino. E o intestino é um órgão que é muito, muito, muito importante, não só para o nosso sistema digestivo, mas para o nosso corpo de um modo geral, né? E por que ele é importante? Porque tudo acontece no intestino. Tudo que eu digo assim, tudo que está relacionado principalmente com alimentação, absorção de nutrientes e inclusive sistema imunológico. Eu não sei se você sabe, mas a maioria das nossas células imunológicas, né, elas estão no intestino. Porque o intestino é a nossa primeira barreira de proteção, né, contra alguns antígenos, né, como bactérias, vírus e etc. Então, como o intestino é a primeira barreira, ali fica boa parte, né, do nosso sistema de defesa, fica ali localizado no intestino. Então, o intestino, como eu estava dizendo, é um órgão super, super importante, mas a gente acaba, às vezes, não dando esta devida importância para ele. Então, tem muita gente que, quando pensa no processo digestivo ou na alimentação, pensa assim no estômago, né? Pensa mais no estômago, na mastigação, na deglutição, que são todas partes importantes do nosso sistema digestivo, claro que sim, mas faz parte do sistema inicial, né? Do sistema digestivo inicial. As partes mais importantes, né? Como que eu poderia dizer, a função mais importante, ela está no intestino, porque é lá no intestino que vai acontecer a absorção dos nutrientes. Então, não adianta nada a gente comer alimentos de qualidade, mastigar bem os alimentos, né, se preocupar em ter uma alimentação com alimentos que tenham uma digestão mais fácil e etc., se a gente não absorver esses nutrientes, né? A mesma coisa acontece quando a gente toma algum tipo de suplementação. Então, usar suplementos, muitas vezes, né, vocês sabem, quem me acompanha há mais tempo sabe que eu não sou contra o uso de suplementos, muito pelo contrário. É claro que o ideal é a gente conseguir tudo através da alimentação, mas se a gente não conseguir através da alimentação, acho válido a gente usar a suplementação sim. Melhor antes usar a suplementação do que você deixar ficar faltando, né? Então, quem me segue, me conhece há mais tempo, sabe que eu sou a favor do uso de suplementação. Mas não adianta nada você suplementar com vitaminas, minerais, etc. Assim como também não adianta nada você comer alimentos de qualidade, alimentos orgânicos e isso e aquilo, alimentos caros, alimentos integrais, alimentos assim, alimentos assado, se você não absorver nada de nutriente, né, que traz esse alimento. E a absorção acontece aonde? No intestino. É claro, gente, que quem tem uma alimentação saudável, com esses exemplos aqui que eu dei de alimentos orgânicos, alimentos integrais, etc., a tendência é que o intestino esteja ok, né? E eu já vou explicar para vocês por que isso também está relacionado com a alimentação. Mas, de um modo geral, só para vocês entenderem a importância do intestino, eu preciso garantir que o meu intestino esteja funcionando bem para que eu tenha a absorção, para que eu garanta que o meu organismo vai absorver e principalmente aproveitar todos aqueles nutrientes que vieram dessa alimentação, tá? Então, no nosso intestino, a gente tem várias características nele que vão favorecer tanto essa absorção de nutrientes quanto a defesa do organismo, como eu estava dizendo para vocês. Então, a gente tem o intestino aí dividido em duas partes principais, né? Sendo que na inicial a gente vai ter esse processo aí de finalização da digestão e absorção dos nutrientes, e na porção final a gente vai
O intestino vai separar o que é bom e o que é ruim. O que é ruim ele vai mandar embora nas fezes, tá? Então é isso. Então o intestino ele tem aí já uma primeira função importante, que é separar, né? Separar o que é bom, que vai ser bom, que ele vai aproveitar, do que não é bom para o seu organismo e tem que ser mandado embora, né? Que se ficar ali não vai ser legal o seu organismo absorver aquilo. Então já é uma primeira função importante. Mas muitas vezes quando a gente fala de intestino, essa é a primeira e única coisa que a gente pensa, né? Na parte aí do intestino mandar embora o que não presta. E na verdade essa não é a única função. Ele tem então essa como primeira função. Segunda função do intestino é, como eu disse, a nossa primeira barreira de proteção contra intrusos, né? Contra possíveis agressores, vírus, bactérias e até mesmo alimentos que possam estar contaminados, né, de alguma forma. Então, ele é a nossa primeira barreira de proteção. Ele tem tanto uma barreira física, né, tem uma barreira física que faz parte dessa proteção do intestino, que são as microvilosidades intestinais, né, que se a gente pudesse pegar o nosso intestino e ampliar bem ele num microscópio, a gente ia ver que ele tem umas coisinhas assim, ó, que parece uma toalhinha felpuda, se a gente colocasse ele no microscópio. A gente chama essas coisinhas que parece mesmo o fiozinho da toalha, a gente chama de microvilosidade. Isso serve também para ajudar a filtrar o que é bom e o que é ruim para o nosso organismo. Além disso, a gente tem uma mucosa intestinal, que é natural também do nosso intestino e que também serve como barreira para proteger o nosso intestino da invasão de qualquer coisa que possa causar algum dano para o nosso organismo. E a gente tem também uma outra função ali super importante, que é a absorção de nutrientes. Como eu disse para vocês, não adianta nada a gente ter uma alimentação boa e usar suplemento e tudo mais se a gente não absorver esses nutrientes e utilizar, né? Então a gente tem que garantir que a gente absorva. E ali, além dessa barreira física que eu falei para vocês, as microvilosidades, a mucosa, a gente tem também as bactérias, né? Que a gente chama de bactérias do bem. Nossa, Isa, a gente tem bactéria lá no intestino? Tem, e muito. Aliás, uma curiosidade para vocês, a gente tem mais bactérias do que células no corpo, vocês acreditam? Mais bactérias lá no intestino do que células no nosso corpo, para vocês verem o tamanho da importância dessas bactérias. Essas bactérias que a gente chama de bactérias do bem, algumas delas com certeza você já ouviu falar, que são as bifidobactérias, os lactobacilos, né? Existem aí alguns danones, né? Alguns iogurtes aí, algumas marcas de fermentados que tem, né? Esses lactobacilos, só que assim, a quantidade deles é bem pequenininha, viu? E normalmente esses produtos, né, industrializados, eles têm também química junto, eles têm muito açúcar, né? Então, normalmente, quando a gente fala de usar probióticos, eu vou falar mais um pouquinho mais pra frente aqui na live sobre isso, então calma que eu já vou explicar se você não sabe o que é probiótico. A gente recomenda sempre que utilize aqueles que são vendidos na farmácia, tá? Que também são conhecidos como nutracêuticos. Guardem aí esses termos que eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso agora no final da live, até porque foi uma das perguntas que me mandaram na caixinha. Mas então, voltando, né? Como eu tava dizendo, o nosso intestino tem essas barreiras físicas e tem essas bactérias que também ajudam o intestino a combater esses intrusos. Então, faz parte de uma das funções, né, dessas bactérias, elas combaterem as bactérias ruins. Então, é como se fosse assim o nosso exército pessoal, sabe? Um exército ali do bem que fica lá no nosso intestino, os nossos soldadinhos que ajudam a proteger o nosso organismo. E quando vem bactérias ruins, né, bactérias que podem causar diversos tipos de doença, vírus, etc. Esses soldadinhos que são as bactérias, elas entram em ação. E aí vocês podem até me perguntar assim, nossa, Isa, mas e a tal das imunoglobulinas, né? Sistema imunológico, glóbulos brancos e tal, já ouvi falar que isso daí também é sistema de defesa. Sim, são mesmo. O nosso corpo também produz anticorpos, mas alguns deles vão atuar no sangue e alguns deles vão atuar no intestino. Mas eu não tô falando então dos nossos anticorpos, eu estou falando das bactérias do bem, são coisas diferentes, né? Essas bactérias, elas não são necessariamente produzidas pelo nosso organismo, mas a gente pode aumentar essa colônia de bactéria ou diminuir,
dependendo de alguns fatores que eu vou falar para vocês. Então, tudo isso é importante que esteja funcionando perfeitamente bem para que a gente tenha uma saúde intestinal e um intestino eficiente, né? E aí, voltando ao nosso tema principal, que é a disbiose intestinal, a disbiose intestinal nada mais é do que um desequilíbrio do intestino. Esse desequilíbrio acontece justamente quando acontece falta, né? Na verdade não falta, mas assim, quando algum desses sistemas não está funcionando direito. Então pode acontecer, por exemplo, quando há uma alteração na mucosa do nosso intestino, pode acontecer quando a gente tem alteração nas microvilosidades intestinais, então alterações físicas do intestino, ou quando diminui essa população de bactérias naturais do nosso organismo que servem também para proteger o nosso corpo. Tá, tudo bem, já entendemos então que isso é a famosa disbiose intestinal, né? É um desequilíbrio intestinal. Quando que vai acontecer, né? Ou quais são os fatores que contribuem para que a gente tenha uma disbiose intestinal? São vários, tá? Então, por exemplo, quando a pessoa não tem uma alimentação muito saudável, né? Será que vocês conhecem alguém que não tem uma alimentação muito saudável, que toma refrigerante sempre, assim, com muita frequência, que tomar de vez em quando tudo bem, mas toma com muita frequência, come muita fritura, muito fast food, lanches e etc, muito doce, não come nada de fruta, de verdura, não toma água e etc, né? Então, quem tem este tipo de alimentação acaba ingerindo uma quantidade muito grande de alimentos que tem muita química e pouca fibra. E a fibra, além de ajudar o nosso intestino a funcionar melhor, aliás, não é à toa que ele ajuda a funcionar o nosso intestino, ajuda o intestino a funcionar melhor, porque essas fibras são o principal alimento dessas bactérias do bem. Elas também precisam de comida, né? E elas se alimentam através dessas fibras, principalmente oligosacarídeos. Vocês não precisam guardar esse nome não, tá? Tô falando só de curiosidade. O oligosacarídeo nada mais é do que um tipo de fibra que basta você ingerir frutas, legumes, verduras, alimentos integrais, aquela coisa que nós nutricionistas adoramos falar para vocês e eu sei que vocês já até sabem. Então, a gente ter uma alimentação rica nesse tipo de alimento faz com que a gente mande, né, envie ali para as bactérias do bem mais alimento. E claro que, como consequência, elas estando mais alimentadas, elas se reproduzem e elas mantêm o que a gente chama de microflora ou microbiota intestinal, que são essas bactérias, essa população de bactérias ali, elas se mantêm numa quantidade ideal para proteger o nosso corpo. E aí, quando a gente não tem essa alimentação, acontece o contrário, né? Mas não é só isso. Outra coisa que favorece também a diminuição dessas bactérias é o uso constante de antibiótico, né? Porque antibiótico, vocês sabem, serve para matar as bactérias, né? E o antibiótico, ele não faz uma seleção de bactérias boas e bactérias ruins. Então, ele vai matar a bactéria que está causando a doença, mas ele acaba diminuindo também a população de bactérias boas e que protegem o nosso organismo. Por isso que a gente deve utilizar os antibióticos em último caso e não deve usar assim com muita constância, né? Toda hora tá tomando antibiótico. E principalmente quando tiver que tomar antibiótico, repor essas bactérias através dos probióticos. Então, esse é um outro fator que ajuda, né? E a própria alergia alimentar, já que eu falei para vocês que a disbiose intestinal também pode estar presente nas alergias alimentares, a alergia alimentar, quando a gente ainda não tá com os sintomas estabilizados, ou seja, não tá seguindo o tratamento direitinho, ainda não excluiu todos os alimentos que são necessários excluir, talvez ainda esteja escapando traços no ambiente ou de alguns alimentos, enfim, continua tendo sintoma. Quando a gente ainda tem sintoma, a gente causa uma inflamação intestinal. Essa inflamação causa uma alteração na mucosa, que é uma outra barreira de defesa, essa, no caso, uma barreira química, vamos dizer assim, né, que faz parte da composição natural do intestino, e a gente acaba causando alteração também nessa mucosa. E então, qualquer alteração no intestino a gente pode chamar de disbiose intestinal. E essa disbiose intestinal, eu dei agora um exemplo clássico de disbiose relacionada à alergia alimentar, mas a disbiose não acontece só em casos de alergia alimentar. Acontece no caso da pessoa que não se alimenta bem, que foi o primeiro exemplo que eu dei, porque além dela não alimentar as bactérias, ela vai acabar ficando com o intestino preso,
né? O intestino sempre estando preso, obriga o organismo a reabsorver aquilo que ele ia mandar embora, né? Então acaba que o intestino não consegue fazer essa seleção do que seria bom para ele absorver e do que é bom ele mandar embora. Isso acaba causando alteração nas microvilosidades, e o contrário também, a pessoa que tem assim muita diarreia constante, especialmente quando faz uso de laxante. Então às vezes a pessoa tem o intestino muito preso, ao invés dela fazer um tratamento mais natural, mudar a alimentação, tomar mais água, começa a fazer uso constante de laxante. Aí esse uso constante de laxante também pode causar alteração tanto na mucosa intestinal quanto nas microvilosidades intestinais. Então aí vocês já viram que esses hábitos que nós temos, né, esses hábitos modernos que a gente tem, que não são lá muito saudáveis, favorecem a desbiose intestinal. E como eu disse para vocês, a desbiose não está relacionada só à alergia alimentar. A desbiose, na verdade, quando ela acontece antes de se desenvolver uma alergia alimentar, ela pode favorecer. Mas ela vai favorecer principalmente tolerância, mais intolerância. Ela vai favorecer mais os casos de intolerância do que a alergia alimentar propriamente dita, que vocês devem se lembrar de outras lives. Se você não viu, procure aqui no canal que tem vários vídeos onde eu explico a diferença entre alergia alimentar e intolerância alimentar. A intolerância está mais relacionada com o sistema digestivo e não com o sistema imunológico. Então, quando há uma desbiose intestinal, favorece principalmente o desenvolvimento de intolerâncias alimentares. Mas pode acontecer o contrário, por causa da pessoa ter uma alergia alimentar, ela já tem essa alergia, mas ela não consegue seguir o tratamento direitinho, a dieta de exclusão e etc. Ela acaba causando uma desbiose intestinal por conta de uma inflamação intestinal constante, que vai alterar a mucosa, bactérias, etc, tá? Como eu falei antes para vocês. Então, a desbiose intestinal é um tema muito importante e que pode estar relacionado a muitas coisas. E existem outras doenças que podem estar relacionadas com a desbiose intestinal. Então, como eu já disse, intestino preso ou muito solto, má absorção de nutrientes, e aí vai virando uma bola de neve, né? Quando existe má absorção de nutrientes, porque aí seu organismo não absorve os nutrientes, não usa os nutrientes que vieram da alimentação da forma correta, não aproveita tudo aquilo, né? Ainda que você use algum tipo de suplementação, e você acaba ficando ainda com carência nutricional, e aí essa carência leva a outras alterações no seu organismo, e aí você usa a suplementação de novo, seu organismo não absorve direito, vai virando uma bola de neve. Então a desbiose intestinal é importante, né, a gente cuidar dessa desbiose, evitar a desbiose por conta também de má absorção. Então, eu já falei da alergia, da má absorção, e tem um outro tema muito interessante, né? Uma outra doença, podemos dizer assim, que também pode ser causada pela desbiose intestinal, que é a obesidade, que também tem muitos casos de obesidade hoje em dia. Aliás, a alergia alimentar também pode estar relacionada com a obesidade, ou melhor, pode favorecer o desenvolvimento de obesidade, mas também por conta dessa alteração no intestino. Então, essa alteração intestinal, ela pode ajudar a pessoa a desenvolver obesidade. Todo caso de obesidade é por causa de uma desbiose intestinal? Não, não é. Mas pode ser, né? Porque se a gente não tem as bactérias ali de defesa, não tem o intestino funcionando direitinho, não absorve bem os nutrientes, logo, como consequência, o metabolismo não funciona bem. E aí isso pode sim ajudar a desenvolver a obesidade, né? Entre outras tantas coisas. Então, cuidar do intestino e da saúde intestinal é super importante. O uso de probiótico ajuda também no controle de dermatite atópica. Por que ajuda? Porque quando eu cuido do meu intestino, eu consigo absorver melhor nutrientes, eu consigo melhorar o meu sistema imunológico, e as alergias estão relacionadas com o sistema imunológico. Então, eu causo uma série de benefícios quando eu cuido da minha saúde intestinal. Então, o uso de probiótico, na live passada, eu expliquei para vocês sobre o uso de probiótico relacionado à dermatite atópica, mas também pode melhorar os casos de alergia, de obesidade e tudo mais, porque eu vou melhorar, né, ou eu vou repor, se for o caso, a minha flora bacteriana
normal, a minha flora bacteriana natural. E aí, como eu tava dizendo pra vocês, os probióticos, o ideal é que a gente use aquele de farmácia, tá? Não é pra ficar tomando aí os iogurtes e fermentados do supermercado. Não que eles façam mal, mas no caso de uma alergia alimentar, por exemplo, ele vai ter muitos alérgenos, né? Eles têm, por exemplo, proteína do leite, pode ter lactose também para quem é intolerante à lactose, e também tem muito açúcar. Então a gente sempre coloca como prioridade o uso do probiótico de farmácia. E alguns probióticos vêm junto com o pré-biótico. O pré-biótico é o alimento das bactérias, né? Que eu já falei para vocês também, os oligosacarídeos, que são as fibras. Então, é importante você manter essa microbiota saudável. Tem muita gente que me pergunta assim, nossa, Isa, mas eu vou ter que tomar probiótico pro resto da minha vida, ficar tomando essas bactérias? Não precisa. A gente faz por um tempo, como um tratamento, o período vai depender muito de cada caso, depende do tipo de alergia, depende do tipo de desbiose intestinal, depende do quanto a pessoa já usou de antibiótico, como é a alimentação, então, enfim, envolve aí um estudo clínico, né? Então o tempo é muito variável, mas não é necessário tomar a vida toda se você, depois que você repôs, você mantiver o cuidado com a sua saúde intestinal. Inclusive eu quero aproveitar e falar para vocês, já que a gente tocou aqui no assunto da obesidade, eu falei para vocês que essa desbiose pode ser um dos causadores da obesidade, eu me lembrei de comentar com vocês também sobre a cirurgia bariátrica. Muitas pessoas que fazem a cirurgia bariátrica, especialmente aquele tipo de cirurgia onde se retira uma parte, uma porção do intestino, ela acaba provocando, como consequência da cirurgia, uma desbiose intestinal. Por quê? Porque o intestino passa a não absorver direito os alimentos, né? Passa a não absorver direito, a pessoa tem que fazer uma dieta naquele comecinho, né? Naquele pós-operatório, naquele período de recuperação, que tem que fazer dieta líquida, etc. Acaba sendo muito restrita a alimentação, né? Acaba sendo pobre em fibras, porque tem que ser dieta líquida. Então, tudo isso favorece também uma desbiose intestinal. É por isso que quem faz cirurgia bariátrica acaba caindo cabelo, ficando às vezes com o dente mole, por conta da diminuição de absorção de cálcio, que são consequências, digamos assim, normais, né, da cirurgia, do pós-cirúrgico. E muitas vezes a pessoa tem que tomar suplementação pro resto da vida, né, justamente porque não consegue mais absorver todos os nutrientes que só com alimentação, né? Porque é possível. Se a gente tiver uma alimentação equilibrada, é possível. A gente vai fazer uso, como eu disse para vocês, da suplementação quando não tiver outra alternativa, ou quando for muito necessário, quando a pessoa precisa de uma quantidade muito alta para conseguir absorver o que ela precisa. Então, não se esqueçam que a desbiose intestinal é uma coisa super importante da gente estar atento, né? De nós estarmos atentos, porque a saúde intestinal é a base da nossa saúde, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar também, tem alguns profissionais que falam que o intestino é o nosso segundo cérebro, né? E é mais ou menos assim que funciona mesmo, até porque a função intestinal, ela também sofre consequências do nosso emocional, né? Haja visto que, por exemplo, quando a gente viaja, principalmente nós mulheres, a gente viaja, tá num ambiente diferente, num banheiro diferente, o intestino prende, né? Ou quando você passa, assim, por um susto muito grande, uma situação, às vezes dá dor de barriga, porque o intestino, ele tá ligado também ao emocional, para vocês verem o tamanho da importância do intestino. Então, passem a dar muita importância para o intestino de vocês a partir de agora, porque ele é um órgão super importante. E não adianta só saber da importância, mas saber principalmente cuidar da saúde desse intestino. Então, só pra gente relembrar, beber muita água, se alimentar com alimentos naturais, mais naturais do que industrializados, né? Frutas, legumes, verduras, fibras, porque as fibras são o alimento das bactérias. Manter a sua colônia bacteriana ali em dia, né? Se você acha que você teve uma alimentação muito ruim nos últimos tempos ou precisou usar antibiótico, enfim, qualquer que seja o motivo, você achar que você deve usar os probióticos, faça uso deles, procure um profissional para te orientar melhor se você tiver dúvidas, faça uso por um período e depois mantenha a sua alimentação em dia. Então, todos esses hábitos saudáveis que a gente costuma falar para vocês, não é à toa, né? Porque é uma forma de você manter
a saúde do seu intestino. E só pra gente finalizar, eu quero fazer de novo aqui uma comparação, né, com os casos de alergia alimentar. Que quando a gente tem alergia alimentar, como eu disse para vocês, a gente, quando não controla as reações da alergia, a gente acaba sempre levando a uma desbiose intestinal, porque o intestino vai ficando inflamado, né? Ele vai sofrendo alteração na mucosa intestinal por conta das reações, porque o que acontece, né? Como eu falei para vocês no início da live, boa parte da nossa defesa, né? Do nosso sistema de defesa e até mesmo do sistema imunológico mesmo, está localizado ali no intestino. Então, é no intestino que vai acontecer o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro combate de defesa do nosso organismo. Então, como eu disse para vocês, além das bactérias, nós temos também as imunoglobulinas que a gente produz, né, que são aqueles anticorpos que a gente produz, o corpo produz, os dois atuando ali no intestino. E a gente tem também as barreiras físicas intestinais, que é a mucosa e as microvilosidades. Então, tudo isso junto faz com que a gente tenha ali um exército de peso lá no intestino, para proteger o nosso organismo. Porque é claro, né, gente, depois que passou pelo intestino, vai direto para a corrente sanguínea. E aí leva para o corpo todo. Então é por isso que ali no intestino a gente tem que ter uma alta dose de proteção, vamos dizer assim. E aí, quando a gente tem uma alergia alimentar, como também já expliquei para vocês em outras lives, mas só para a gente relembrar, quando a gente tem uma alergia alimentar, o organismo entende que a proteína daquele alimento que causa alergia é um intruso, é um invasor, é uma bactéria, é um vírus, é alguma coisa que vai fazer mal para o nosso organismo. Então, o que o nosso organismo faz quando quando ele detecta, né, esse possível invasor? Ele manda todo esse nosso sistema de defesa aí, que envolve bactérias e anticorpos que estão lá no intestino, ele manda eles saírem para o combate, né? Então eles começam a fazer essa briga, né? Os nossos soldadinhos de defesa com essa proteína, falando aqui no caso da alergia alimentar. E aí eles começam a brigar lá no intestino, né? Vai briga daqui, briga de lá, briga daqui, briga de lá. E o nosso organismo pode começar a sofrer com essa briga constante, porque no caso, quando por exemplo, um vírus, que a gente teve contato com ele, aquele contato é momentâneo, não é toda hora que você tá tendo contato com aquele vírus, é uma coisa que aconteceu assim, esporadicamente, você tava ali num ambiente que tinha uma pessoa, sei lá, com uma gripe, uma coisa assim, então o seu organismo vai lá, combate esse vírus, acabou o combate, né, entre mortos e feridos, a gente sobrevive e tá tudo certo. Quando é uma proteína alimentar, vai acontecer a mesma coisa. Só que o problema é que antes da gente saber que tem a alergia, ou quando a gente sabe que tem alergia, mas não consegue fazer o tratamento corretamente, essa briga vai ser constante. Toda hora eles lá brigando, né? Então, por exemplo, você tem aí alergia ao glúten. Aí no café da manhã comeu pão que tinha glúten. A hora que a proteína do glúten chega lá no intestino, lá vai aquele seu sistema de combate brigar com a proteína do glúten. Aí, na hora do almoço, depois do almoço, no lanche da tarde, não sei, comer um pedaço de bolo que foi feito com farinha de trigo, que tem glúten. Chegou o glúten lá no intestino, de novo eles vão brigar, nosso sistema de defesa brigando com a proteína do glúten e assim por diante. E conforme isso vai acontecendo de forma muito constante e o seu organismo vai sempre combatendo, chega uma hora que esse combate constante começa a causar alterações no intestino, alterações físicas, né? Como, por exemplo, alterar a mucosa intestinal, as microvilosidades, altera também o número de bactérias, né? E aí, com isso, com isso o intestino vai ficando inflamado. E é aí que vão começar a aparecer as reações à alergia alimentar. Então, aquelas reações, especialmente as reações relacionadas ao sistema digestivo, né? Então aí começa a aparecer nos bebezinhos, por exemplo, as fezes com muco, com sangue, né? As dores, as cólicas, os desconfortos, distensão abdominal, tudo isso por conta dessa inflamação causada por esse combate constante. É por isso que o tratamento para alergia alimentar é a gente excluir para que não haja esse combate constante, né? Que a alergia alimentar, esse combate constante também faz com que a gente tenha uma desbiose intestinal,
intestinal, ou seja, um desequilíbrio no intestino, e aí isso vai trazer consequência. Nesse caso, traz essas consequências mais características de alergia alimentar, porque eu estou usando como exemplo esse combate constante da alergia alimentar, mas o fato é que qualquer coisa que o nosso organismo entenda como um invasor ou como uma coisa que pode trazer algo de negativo para o organismo, ele vai acionar esse sistema intestinal para proteger o organismo. Então, quando a gente fala de outras doenças, alergias que não são alimentares, alergias de pele, ou a obesidade, ou problemas de intestino preso, imunidade baixa, e etc., podem ser causados também por essa desbiose, porque pode estar acontecendo também essa briga constante por outros motivos. Ou então porque você, não cuidando bem do seu intestino, você fez com que ele diminuísse bactérias e essa barreira física natural por conta de você não dar realmente, como que eu poderia dizer, a matéria-prima para ele se manter bem, para ele se manter equilibrado. Então, das duas formas, você vai causar uma desbiose intestinal. Então, a partir de agora, depois de vocês assistirem tudo isso, você que assistiu até o final, esse vídeo aqui, essa live, trate de cuidar bem do seu intestino. O intestino não serve só para produzir o cocô, que eu sei que é o que a maioria pensa. Ele tem muitas funções importantíssimas e é primordial cuidar dele para qualquer tratamento de doença, especialmente alergia alimentar e outras relacionadas ao sistema imunológico. Então, o intestino faz parte, sim, do nosso sistema imunológico e deve ser muito bem cuidado. Então, até mais, pessoal. Espero que vocês tenham gostado.